Paciência? Ah, meu amigo. Paciência é uma virtude. Depois de 2 episódios, a série avançou e amarrou vários acontecimentos que ficaram lá pelos primeiros episódios. Então eu volto a dizer, paciência, jovem. Paciência. Eu vou falar sobre o 6º episódio da primeira temporada de Anéis de Poder. Esse é o vídeo de análise no qual eu falo sobre história, narrativa e algumas questões técnicas também. Na descrição tem outro vídeo, é o vídeo em detalhes. Nele eu converso sobre as miudezas e as referências do episódio, relacionando-as com o universo em questão, no caso o universo dos Seus Anéis, de Tolkien e etc. Importante. Nesse episódio, eu tenho quase certeza que o vídeo mais interessante será o dos detalhes, por conta do tanto de coisa que foi citada aqui e que eu vou tentar esclarecer para vocês lá. E algumas dessas coisas, veja só, fecham bastante com o que eu já vim abordando nos outros detalhes e também nos vídeos de análise. Dá uma olhada lá! Mas agora vamos para o que interessa. Vamos falar sobre esse episódio. O episódio passado, o 5º episódio, em termos de dinâmica, foi aquela confusão que eu já falei no vídeo anterior, não preciso repetir. Agora a dinâmica e o ritmo subiram um tom de nível. Não necessariamente é o tom perfeito ainda, mas subiu, isso é fato. O episódio deslanchou, a série deslanchou. Boa parte disso foi por conta de parar de focar na ideia de núcleos e passar a focar em um acontecimento mais específico. A batalha nas Terras do Sul foi o fio condutor de 2 núcleos que viraram um só, né? Então a série começa de fato a afunilar, e isso é muito bom, porque para de atravancar, né? Para de ficar parando. O embate em 3 partes aconteceu, e o final sacramentou essa confusão com um abre-alas para mais outras confusões. E confusões grandes, se é que você me entende. A primeira parte da batalha é precedido lá pelas sementes, né? A gente começa com o Adar, e isso demonstra uma belíssima construção desse personagem. O Adar, ele é um antagonista que, poxa, tem muita motivação, cara. Ele fala as motivações dele, a gente entende as motivações desse cara, e eu acho que melhor, ele se conecta com os bonzinhos, de alguma forma, seja em aparência, por questão de ser um elfo e etc, mas também pelo lance das sementes. Essas sementes que é usada por ele no começo, mas não é explicado, mais na frente é explicado pelo Arondir, né? Ou seja, olha como as coisas estão se fechando entre coisas que acontecem do lado do mal sendo explicadas pelo lado do bem. Mas enfim, a primeira parte da batalha foi na torre. Arondir e os que restaram por lá armaram uma arapuca, uma estratégia perigosa, mas que combina com a ideia de terra arrasada, uma ideia muito comum em guerras aqui na vida real. A terra arrasada precisou bastante da habilidade do Arondir, isso é fato. Mas essa cena, cara, é essencial para aqueles que escolheram ficar do lado do discurso da Bronwyn lá no episódio passado. É importante para eles entenderem esse cara, ou melhor, entenderem essa raça como aliada à sua causa, aliada pelo menos à sua situação naquele momento. Como eu falei antes, eu não havia gostado dele subir lá no palanque com a Bronwyn, não faz sentido. É tanto que o real discurso de convocação daqueles que pegam em quem vai doar a sua vida para algo aconteceu aqui nesse episódio. Aconteceu em uma cena justamente vinda do Arondir, né? Vindo, no caso, porque eu tô me referindo ao discurso. Ora, veja só, o cara acabou de se colocar em risco sozinho por aquelas pessoas, detonou parte do exército dos inimigos, então não tem mais como duvidar dele. Página passada, questão resolvida. Mas daqui a pouco eu volto a falar sobre isso, porque tem uma questão muito interessante aqui também. Na segunda fase da batalha, quando aquelas pessoas conseguem repelir o novo ataque do Adar, eu já noto alguns pontos um pouco mais forçados aqui. E eu acho que já é por conta dessa pressa. Pra gente ver como pressa, cara. Pressa nem sempre é tão legal, mas beleza, né? Vocês gostam, tá aí. O escopo da batalha poderia ser maior, poderia ser mais longo, digamos assim. Ainda mais, dado o valor de produção que a série vendeu ter. Quando eu falo escopo, é um tamanho horizontal, digamos assim, não é em potência, não é nesse sentido, tá? Eu acho que a batalha ainda pareceu muito localizada, muito concentrada. Fora isso, apostar no velho papo do grandão contra o mirrado, que é o lance do Arondir contra o orc maior, não faz sentido quando estamos falando de um elfo, e ainda mais um elfo tão guerreiro como Arondir demonstra ser. Tirá-lo do centro da batalha e depois vender a reviravolta, acho que ficou um pouco confuso. Isso teria sido facilmente resolvido
com esse episódio tendo começado no episódio passado. Note a diferença. Aqui as coisas são apressadas demais e não dá pra perceber que houve uma considerável passagem de tempo a ponto deles forjarem armas, como é mostrado em algumas cenas ali bem soltas, né? E também de se reorganizarem ali, criam o lance dos fogos e etc. Se essa primeira fase da batalha tá no 5º episódio, tanto tiraria as rebarbas e deixaria a narrativa da temporada mais polida, como adicionaria bastante à dinâmica geral dessa temporada, geral dessa série. Temos aqui um episódio de alta, isso é fato, mas poderiam ser 2. É isso que eu tô tentando defender, esse é o meu ponto. E todas as soluções do episódio anterior estão aqui, nesse, descaradas. Mas enfim, acontece, né? Não sou eu que tô montando. A fotografia ajudou nessas cenas. Arondir lutando em plano fechado dá muito mais impacto à situação. Cara, mas muito mais impacto. Eu sei que é legal mostrar, câmera lenta, etc. Cara, mas quando fecha o plano, melhora tudo. Eu tinha falado sobre isso, né? Ele vem em direção à câmera nessas lutas, nesses movimentos, e é como se sentíssemos o movimento vindo pra nós. As flechas atiradas, não só no eixo horizontal, ou seja, do ponto A para o ponto B, mas também em perspectiva para quem assiste, ou seja, vindo para a tela, dá também essa sensação. É uma jogada inteligente, porque ao usar isso muitas vezes, nem precisa mostrar em quem atingiu ou em como essa pessoa foi atingida. Você torna a cena um pouco mais econômica, mas igualmente impactante. Ver o tiro já basta, e o que acaba marcando é a plasticidade do movimento, coisa que esse ator consegue entregar muito bem. O Arondir já vem fazendo isso desde as primeiras cenas de batalha. Não é segredo. Ou seja, fazer da maneira como foi feito aqui demonstra que há uma direção melhor, há uma fotografia melhor e, veja só você, muito mais econômica. O Arondir, ele é elfo. Ponto. Ele se mostra como elfo. Ele anda como elfo. Ele fala como elfo. Ele até sorri como elfo. Ou seja, ele não sorri. E quando faz, parece um negócio meio forçado, meio tosco. E a gente viu isso acontecer aqui. Negócio de sorrir não é com elfo. Não é com elfo. Daí a gente vai para uma parada um pouco mais dramática, né? Porque os novos guerreiros veem que mataram os seus. Não era para ser uma grande surpresa, já que eles literalmente debandaram, né? Saíram e viraram oponentes. Mas serve para mostrar como Adar se adaptou justamente à própria ideia inicial do Arondir e dos seus. Dessa vez a sacada foi desestabilizar o inimigo tanto emocionalmente quanto estruturalmente. Uma coisa muito importante nas guerras, né? Às vezes, você não precisa destruir um muro. Às vezes, você precisa plantar uma ideia para quem está além desse muro. E foi mais ou menos isso que o Adar fez aqui ao colocar pessoas, de fato, como aquelas se matando, né? Se destruindo, digamos assim. Se essa fase da batalha fosse um pouco mais longa, como eu já estava falando, seria mais fácil de sentir essa reviravolta. Mas o tom seco, ele também antecipa essa sensação de interminável, digamos assim. Não houve tempo, de fato, para eles sentirem o trauma, para eles sentirem o drama, para eles se quebrarem por completo, tanto de dentro para fora como de fora para dentro. Só que o bom dessa segunda fase da batalha é como, ao final, todos vão se refugiar na taberna. É por isso que eu disse que eu ia voltar para essa questão da união. Lembre-se, a taberna foi o primeiro local que mostrou a treta dos elfos com aqueles humanos. Ir para a taverna é de certa forma simbólico e se fecha com a autoridade que o Arondir ganhou justamente nessa batalha. Serve para, em termos alegóricos, selar, do ponto de vista da narrativa, a união desses dois povos. Bronwyn, machucada, oferece um certo grau de urgência a toda aquela situação, mesmo no momento de respiro aqui do 6º episódio. Note como tudo foi tão alvoroçado que até mesmo o segmento de calma era para salvar a vida de alguém que estava literalmente se esvaziando. As consequências da luta estavam batendo à porta. De novo, literalmente batendo à porta. E nessa entrada fatal de Adar, fica claro como alguém precisa ensinar Arondir a esconder melhor suas coisas. Precisa. O Adar já sabe. O fato é que, para aquilo fazer sentido, Adar precisava encontrar a espada-chave e precisava nos mostrar para que de fato serve esse treco. E nós vimos, mas já eu falo sobre isso. Eu não gosto muito da solução da chave tá bem ali, né? Da espada-chave tá bem ali, mas, de novo, vocês querem que o roteiro corra? Tá aí, tá correndo. Galadriel chega com os Númenóreanos. Essa é uma estrutura que aconteceu diversas vezes nos filmes da trilogia do Senhor dos Anéis, né? E volta a se repetir aqui, ou seja, tá tendo uma batalha, a batalha tá sendo perdida e vem um exército ou uma guarnição flanqueando ali aqueles inimigos, digamos assim. Então, pega esses inimigos com as calças na mão, literalmente. Eu tô falando muito literalmente, mas é literalmente.
Eu percebo o episódio ainda meio que se segurando, né? Eu percebo ainda algumas amarras. É tipo como quem sabe que tem algo mais marcante e mais impactante um pouco mais pra frente. E tem, é óbvio. Mas eu não acredito que seja só isso. Eu creio que a convergência de outros núcleos é o que de fato vai criar a sensação de apoteose. Sim, nós tivemos diversos clímaxes muito bem postos aqui pra quem gosta de correria e batalha, mas ainda falta algo. A trilha chegou, há um sentimento de grandeza que retorna desde o primeiro e do segundo episódio, mas cabe mais. Cabe bem mais. Eu acredito que seja por escolha sim, afinal, não é hora de entregar todo o ouro. A série mostrou o que pode fazer aqui para quem é um pouco mais agoniado e aumentou o seu potencial. Eu prefiro um meio termo. Acredito que muita gente também, mas dizer que esse aumento de potencial não agrada a muitos, aí não. Galadriel finalmente traz a inspiração élfica para as batalhas. Estava faltando isso, cara. Que massa isso acontecer. E sobre essa inspiração, tanto ela quanto o Halbrand conversaram também aqui nesse episódio. Ou seja, eles sabem o que estão fazendo. Eles colocaram algo em cena e depois levaram para o texto. Esse é um diálogo muito simples, mas um diálogo muito importante. Ao passo que o Halbrand se sente motivado ao vê-la lutar, ela devolve dizendo que também se sentiu motivada. É aquele lance, motivação vem de dentro, né? Não é um negócio de fora, não é uma parada imposta, não é. Acontece e não dá pra explicar. Motivação é algo que não se explica, né? E isso conecta com o diálogo entre eles no episódio passado. É como se cada um tivesse lá o seu propósito separadamente, mas quando os propósitos se cruzaram por algum motivo, e aqui refletido no Adar, os dois sentimentos aparecem de maneira mais ampla, menos egoísta, mais genuína. Por isso que cada um agradece o outro, quase que na mesma moeda. Obrigado por me ajudar, Galadriel. Obrigado por me ajudar, Halbrand. É o que acontece no início dessa cena. Ao mesmo tempo que a parceria é valorizada, ao não sabermos plenamente sobre o passado do Halbrand, e o episódio apostou muito nisso também, fica parecendo que estão pintando um quadro lindíssimo de traição. Afinal, Galadriel seguirá caminhos muito próprios quando olharmos para a Terceira Era. Não só ela, mas os elfos também. Então, esse clima de que tem alguma coisa para acontecer domina até essas cenas mais tranquilas. E essa cena me deixou extremamente intranquilo nessa relação Galadriel e Halbrand. Não sei se vocês concordam. Mas uma desconfiança que a gente não pode ter é nos links que eu coloco no primeiro comentário dos vídeos, cara. Desculpa te pegar de sopetão aqui, tá? Aproveita, deixa o like, se inscreve no canal. Estamos quase na metade do vídeo, creio eu aqui. Um pouco mais, né? Mas enfim, vai lá no primeiro comentário que tem vários livros. Esses livros são livros importantíssimos caso você queira expandir os seus conhecimentos aí em Senhor dos Anéis. Eu deixo lá a trilogia, deixo Queda de Númenor, deixo Contos Inacabados, O Hobbit, enfim, é uma coleção lindíssima, fica linda na tua estante, então dá uma olhada nesses livros. Mas vamos lá continuar pro que interessa. O episódio se utilizou muito bem desse clima de desconfiança que eu vinha falando, né? O Theo ele fica pra lá e pra cá, o Halbrand também fica pra lá e pra cá, todo mundo tá nesse esquema. Sempre fica esse sentimento de que as coisas podem degringolar a qualquer momento. O confronto do Halbrand e do Adar é muito pautado nisso. É pautado em ressentimentos que, caso venham à tona, aparentemente, podem estragar alianças. Inclusive alianças bem recentes. Podem destruir confianças. Mas enfim, focando no de hoje, né? Hoje tivemos uma Galadriel que inspira pelos feitos e pela presença. Arondir muda a expressão ao vê-la. Os demais também. Cara, lembre-se, a Galadriel só precisou dar fios do seu cabelo para algum personagem. Eu não vou dizer porque pode ser spoiler para alguém. Para esse personagem se sentir extremamente inspirado. Então essa inspiração, mesmo que ainda num escopo menor do que virá a ser um dia, precisa existir quando ela entrar em batalha. Por isso que tanto o Arondir muda de expressão, como o Halbrand, né, tem esse sentimento, quanto os demais também parecem ter mais confiança. O malabarismo no cavalo lembra muito as piruetas do Legolas lá nos filmes, coisa que serve tanto para deixar oriçado quem tá assistindo, mas para quem tá lutando também com aquela grande guerreira de novo, né? Eu queria essa batalha mais longa pra gente ver um pouco mais disso. Poderia resolver isso entrecortando-a, levando a gente para outros núcleos, como dos pés peludos. Inclusive, eu quero pés peludos em todos os núcleos, é o melhor de todos. Mas esse daqui realmente sustenta muito mais o episódio, né? Talvez quebrasse muito o ritmo, mas mesmo assim, eu prefiro para dar a sensação de que a batalha é mais longa. E eu acho que daria a sensação de que ela estava ocorrendo de fato durante uma noite inteira, né? Ou até
quem sabe mais de uma noite. Mas isso é um gosto muito pessoal, eu sei que a maioria das pessoas sequer vai notar isso, e convenhamos, se o problema era a ansiedade gerada pela lentidão, agora não dá pra reclamar do contrário. Mas ainda sobre a Galadriel, ela confronta Adar e descobre que ele prefere ser chamado de Uruk. Eu explicarei isso em detalhes, mas quem vem vendo esses vídeos aí já sabe, né? Eu falei como sentia ele com uma vibe meio Uruk-hai lá no começo aqui dos vídeos. Um Uruk-hai de primeira, né, de começo, digamos assim. Mas esse Hai ainda não existe, eu acredito muito que por conta dos direitos ali, que talvez eles não tenham, porque é algo dos filmes, né? Então Uruk-hai é um nome que talvez não possa ser utilizado, mas foi utilizado aqui o nome Uruk, ou seja, é uma sub-raça ou um povo que está em formação, e em formação a favor do mal, a favor das trevas. Eu acredito que isso fecha essa suposição e se interliga com os Uruk-hai da Terceira Era e pelo menos coloca em algo mais próximo de um fato e quem o Adar ou os seus poderão se tornar um dia, né? Os Uruk-hai são aqueles seres mais poderosos, acordados por Saruman lá no primeiro Senhor dos Anéis. Eles geralmente lideram os orcs e são elfos caídos, elfos dados às trevas. Isso é dito por Galadriel aqui. Ela e todo o seu rancor para com aqueles seres ali que vêm da sua raça, mas que pegaram o outro caminho, ou seja, se corromperam, ela fala aqui, cara. Tá aqui. Agora mais um objetivo, inclusive, na vida dessa personagem, né? E ela verbalizou isso também. Eu vou caçar vocês até o fim. Se já tem a questão do irmão, se tem um mal que ela vinha sentindo, agora tem também esse desejo material. Cara, isso aqui é importante, tá? O que eu gosto do diálogo é quando ele vê que na essência dela e na ânsia por vencer esse abismo das trevas, Galadriel andou e anda perto demais do mal. Eu falei isso no primeiro vídeo sobre o primeiro episódio, disseram que eu tava doido. Eu não tava, acredito que ainda não tô, e sim, a analogia do barco e da pedra serve pra ela, serve pra essa personagem. Galadriel foi barco várias vezes até agora na temporada, mas ela também foi pedra algumas outras vezes. Por exemplo, quando pulou lá no mar, negando-se a entrar em Valinor. Adar vê isso e tenta corromper Galadriel. Galadriel é essa que o retruca, de maneira física inclusive, e depois ela vem ser acalmada por Halbrand. Galadriel ainda não entende como enfrentar esse mal. Afinal, ele só começa a se materializar agora, justamente nesse episódio. É a primeira vez que ela tá de frente, tirando o lance do Troll das Neves lá, mas que dali é en passant. Ela tá de frente pra alguém, ela tá personificando esse mal. Ela recebeu desse cara a ideia de que Sauron é facto, existe, ponto. Por mais que ele tenha mandado a lorota que matou, né? A gente sabe que não. Mas existe. E eu creio que começará cada vez mais a fazer a Galadriel se centrar no que interessa, perceber e se focar naquilo que é mais interessante para uma pessoa do tamanho dela. Perceba, ela passa pela batalha e vai perseguir o Adar e dane-se os pequenos embates. O jogo dela é outro nível. A parada dela é de outro tamanho. É para outros fins. A câmera torta, né, o plano holandês, colocado na cena que ela conversa com o Adar, coloca o Adar e a Galadriel quase na mesma linha, percebe? Mesmo ele estando no chão, né, ele tá meio acuado ali, mas como a câmera tá torta, os dois meio que ficam na mesma linha. Ou seja, em vez de mostrar a confusão que geralmente esse plano quer mostrar, ele serve para mostrar que Galadriel precisa ter cuidado, porque talvez ela não esteja, nesse momento da história, tão diferente da obsessão do seu inimigo. É a velha frase do Nietzsche, né? Quando você olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. Ou seja, se você passa muito tempo lutando contra o vazio, como o vazio não tem forma, ele se torna você mesmo. Ele se torna o teu espelho. Por isso que é fundamental o mal começar a se materializar para tirar essa agonia que a personagem vem sentindo, o que se reflete em várias ações falhas, diga-se de passagem, e ações que incomodam muita gente que assiste e que não quer compreender que ela é uma personagem em transição. O episódio se fecha com o fim de Pompeia, com o vulcão entrando em erupção e destruindo uma cidade, né? Ou começando a destruir uma cidade, após a espada ser usada lá como chave. A parada era simples e parecia um mecanismo para os elfos pararem alguma investida daqueles que eles mesmos protegiam. Faz sentido então o Aragorn saber da chave e também do seu perigo, né? É como se fosse algo para de fato destruir aquela região, inundar aquela região e impedir algum levante de pessoas que já foram aliadas a Morgoth. E isso fecha várias questões colocadas ao longo dos episódios, desde os caminhos subterrâneos, onde o Aragorn foi capturado lá no
terceiro, segundo episódio por aí, até o trabalho que os orcs vinham fazendo, que era muito maior do que apenas encontrar uma chave cavando. Era para canalizar a água, era para destruir a cidade em vez de inundá-la. É para acordar alguma coisa, é para trazer alguma coisa das profundezas. Eu já falei, o mal mora nas profundezas e além de destruir a cidade, essa cena, esse final serve também para acordar, para chamar esse mal pro jogo. A busca de Adar e daquelas pessoas ali, né, dos seus que o seguem, melhor dizendo, está justamente em trazer de volta, resgatar, acordar o mal. A grande escuridão, a grande sombra, a grande nuvem é literalmente uma grande nuvem de destruição e caos que vai dificultar e muito a luta contra os orcs. Tanto que eles já começam a se reestruturar e se rebelar quando o sol começa a baixar e eles ali começam a escapar, né, da sua mini prisão, digamos assim. Galadriel entra literalmente nessa nuvem. E aí se fecha com o que eu venho falando. O que antes era etéreo, não era palpável, agora é factual. Há algo contra o que lutar. Há algo para ser vencido. Há algo para destruir, destroçar. O mal chegou. Ou se não chegou, tá batendo a porta. Tá bem aí. E a Galadriel foi de encontro a ele. Bom episódio, uma sensação de que tudo vai ruir a qualquer momento, sensação que eu já tenho falado, né, que parece que não é o suficiente, ou seja, tem algo por vir, tem algo para acontecer ainda, algo que não aconteceu, mas que já começa a dar as caras. Gostei muito do episódio, mostrando muito bem como o episódio passado merecia muito do que foi mostrado justamente aqui. Os ventos parecem ter mudado. E que bom, na verdade que bom não, que excelente. Vamos para mais. E não esquece do vídeo em detalhes aqui na descrição. Forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.